Quando eu digo as palavras onde os fracos não têm vez, qual é a primeira imagem que te vem à cabeça? É muito provável que seja a desse cara aqui. Anton Chigurh. Sugar. Não. Chigurh. O vilão do aclamado filme dirigido pelos irmãos Coen. Na história, ele é o homem contratado para recuperar a maleta cheia de dinheiro que está no centro da trama. E na sua perseguição do protagonista Llewellyn Moss, ele vai fazer várias vítimas. Give me that. Nesses 10 anos que se passaram desde a estreia de Onde os Fracos Não Têm Vez, Anton Chigurh se consolidou como um dos antagonistas mais memoráveis da história do cinema. Mas o que exatamente faz com que Anton tenha se tornado esse vilão icônico? Eu acredito que seja graças a uma série de fatores diferentes. O primeiro pode parecer simples, mas é algo muito importante: o visual dele. Por mais que nem todo antagonista precise ter uma aparência extremamente fora do comum, é inegável que vários dos vilões mais famosos do cinema têm sim algum aspecto visual marcante. Tanto que boa parte deles pode ser facilmente identificada por apenas um simples ícone. E é isso que acontece com Anton. Não bastasse ele ser um cara grande e ameaçador, ele também tem seu distinto corte de cabelo. Quantos vilões você lembra que tenham um corte desses? Ele é até meio tosco para um assassino implacável, você não acha? E é justamente por isso que o penteado nos marca tanto. Ele é meio cômico, mas o personagem é o extremo oposto disso. E no fim das contas, é isso que permite que a gente identifique o Anton somente por um ícone. Outro fator que torna Anton um vilão marcante é a fantástica atuação de Javier Bardem, que, não à toa, levou um Oscar por essa performance. Por mais que o personagem já fosse assustador no roteiro, são os maneirismos que o ator traz que fazem Anton ganhar vida de maneira espantosa. I need you to step out of the car, sir. Apesar de Anton nunca se exaltar, apesar dele ser extremamente frio, ele não é daqueles assassinos que não tem vida por trás dos olhos. Pelo contrário, muitas vezes é através do olhar de Anton que a gente entende um pouco melhor o personagem de poucas palavras. A dissimulação, o desprezo, a irritação, a superioridade, a loucura intensa. Fora isso, Bardem traz pequenos detalhes que ressaltam a ambientação emocional da cena. Um dos meus exemplos favoritos é essa leve tosse que ele solta quando começa a desprezar o cara do posto de gasolina. This is my wife's father's place originally. You married into it. Mas agora vamos analisar a construção desse personagem com base no roteiro. Algo que eu acho fascinante é que Anton é uma mistura muito eficiente de diferentes tipos de vilão. Mais especificamente, 3 tipos: o psicopata, a máquina e a força da natureza. Vamos começar por psicopata. Fica claro que Anton é um deles, uma vez que ele não sente remorso algum em cometer seus assassinatos, tirando vidas como quem executa apenas mais uma tarefa. Isso por si só já é assustador. Mas não se resume apenas a isso. O comportamento de Anton nos apavora também porque o vilão nos remete aos clássicos psicopatas do subgênero slasher film, como Jason e Michael Myers. Assim como eles, Anton é silencioso, se move devagar e nunca expressa emoções fortes. Além disso, esses assassinos são famosos pelas armas que usam: serras elétricas, machetes, ganchos. Da mesma forma, Anton também ficou eternizado pela sua escolha de instrumento mortal. Mas enquanto os serial killers mais famosos muitas vezes parecem agir de acordo com as circunstâncias, quase de maneira improvisada, Anton vai fazer diferente. Ele mata de forma extremamente calculista, sempre se preocupando com a eficiência. É por isso que ele também tem elementos de outro tipo de vilão: a máquina. Mais especificamente, Anton me lembra muito a série do Exterminador do Futuro. Assim como esses robôs assassinos, ele apresenta um alto nível de competência. Ele também é implacável, sempre agindo de maneira planejada, tomando cuidados e elaborando estratégias. Fora isso, Anton também lembra os Exterminadores do Futuro pelo fato de estar numa missão. Ele vai atrás do dinheiro não por vontade própria, mas porque essa foi a tarefa que lhe foi designada.
e Anton não vai parar até ter cumprido seu objetivo. He felt that the more people looking... That's foolish. You pick the one right tool. E o terceiro tipo de vilão que a gente pode identificar no Anton é o vilão Força da Natureza. E aqui eu tô usando esse conceito com base no vídeo do excelente canal Extra Credits sobre esse arquétipo. Segundo a definição apresentada por eles, o vilão Força da Natureza é a personificação de algum aspecto primordial da realidade. Ele é mais um símbolo do que uma pessoa com quem a gente possa se identificar. Sendo assim, o vilão Força da Natureza costuma ser também desumanizado. A gente não conhece bem o seu passado, ele não parece ter conflitos internos, ele não expressa sentimentos como a gente expressa. Um dos melhores exemplos que a gente pode apontar é o Coringa. Ele tá longe de ser um ser humano com quem a gente possa se identificar em algum nível. Em vez disso, ele é a encarnação do caos inerente ao nosso mundo. Ele é um agente desse elemento, trazendo o caos para a realidade em que vive. Sendo assim, dá pra ver perfeitamente por que Anton é um vilão Força da Natureza. Ele também é desumanizado. Sem passado, sem vida privada, sem conflitos internos. Em vez disso, ele é uma representação de uma força maior da natureza. Mais especificamente, Anton é a personificação da inevitabilidade da morte. Você pode ser pego desprevenido. Você pode tentar lutar contra ela. Você pode até mesmo tentar negociar com ela. Mas de nada adianta. You don't have to do this. People always say the same thing. E mesmo que você escape da morte em alguma ocasião, como o velhinho na cena da moeda ou o xerife Ed, você se safou apenas momentaneamente. Mais cedo ou mais tarde, a morte pega todo mundo. You can't stop what's coming. Agora, é importante ressaltar algo. É muito fácil olhar para vilões que são forças da natureza e pensar que, por serem desumanizados, eles são personagens simplistas, rasos. Mas esse definitivamente não é o caso de Anton. Ele é um personagem muito complexo. Não só por representar diversos tipos de maldade, como a gente acabou de discutir, mas também porque ele tem um código moral muito bem definido e aprofundado. Basicamente, as crenças de Anton vão contra a ideia de livre-arbítrio. Para ele, nossas ações não têm influência no desenrolar dos acontecimentos. Anton acredita que nossos destinos estão fora do nosso controle. I didn't put nothing up. Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. É por isso que se uma pessoa sobrevive quando ele joga a moeda, ela sobrevive graças ao acaso. E mesmo quando ele mata sem usar a moeda, ele não enxerga seus crimes como atos cometidos por ele, mas sim pelo destino que tinha sido reservado para a vítima. If the rule you followed brought you to this, of what use was the rule? Inclusive, essa visão de mundo nos ajuda a entender outra marca registrada de Anton. Como bem observa o canal Renegade Cut em sua análise do filme, pro Anton, o fato do ser humano não ter controle algum sobre o seu destino faz com que ele se iguale a um mero animal, que só faz o que lhe é ordenado. Nada mais do que gado. E isso seria uma das razões pelas quais Anton mata pessoas usando exatamente o aparelho utilizado para matar gado. Would you hold still, please, sir? E se tudo isso não fosse suficiente, existe mais uma razão que faz Anton ser um vilão tão marcante. O fato de que, no final, ele vence. Claro, ele termina todo lascado após ser afetado exatamente por um destino que nem ele pôde controlar. Mas ainda assim, ele sai impune de todos os crimes que cometeu, pronto para matar mais pessoas. Ele termina como o criminoso que fez o xerife Ed se aposentar após perceber que não consegue mais entender a brutalidade do mundo moderno. Em todos os sentidos, Anton prevalece. E isso só deixa ele ainda mais marcante, porque ele debocha das nossas expectativas de que, no fim, os malvados vão ser punidos. He's just a goddamn homicidal lunatic yet, Tom. I'm not sure he's a lunatic. Yeah, well, what would you call him? Yeah, sometimes I think he's pretty much a ghost. Tá vendo quanta análise a gente rendeu com apenas um personagem de Onde os Fracos Não Têm Vez? Isso que ainda tem muito mais nesse filme que pode ser debatido, mas para isso a gente precisaria de horas, graças aos demais personagens fascinantes, as camadas diversas
e as temáticas complexas. De qualquer forma, se for para estudar um filme desses, não tem ponto de partida melhor do que o personagem mais icônico da obra. E se, além do mais, ele for também um dos maiores vilões que o cinema já viu, melhor ainda. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. A ideia para esse vídeo surgiu graças ao nosso Cineclube Entre Planos. Recentemente, a gente debateu justamente Onde os Fracos Não Têm Vez. E uma das coisas que mais ficou na minha cabeça depois desse Cineclube foi essa questão de por que o Anton é um vilão tão icônico. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você não sabe o que é o Cineclube Entre Planos, ele é uma das recompensas que são exclusivas para quem apoia a nossa campanha do Apoia-se. E além do Cineclube, a gente tem outras recompensas muito legais para quem é apoiador do Entre Planos. Tem grupo fechado no Facebook, tem live todo mês, tem bastidores do canal, tem recomendações de filme e de séries toda semana, são várias coisas bacanas. Se você quiser acesso a todos esses conteúdos exclusivos e ajudar a gente a financiar o nosso trabalho, basta você acessar o endereço que está aparecendo aqui embaixo no cantinho, ou então clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.